Boa noite. Tudo bem? Oi, pai. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Ei, chegou. Bom, gente, a live hoje é com a Débora, uma historiadora que eu admiro muito, que a gente trabalhou junto, inclusive. E é uma pessoa sensacional. E agradeço muito por ter aceitado o convite hoje. Bom, a Débora é bacharel em História pela PUC em 2010, especialista em História da Arte Sacra pela Faculdade Arquidiocesana de Mariana. Foi aluna do programa de pós-graduação em Cultura e Sociedade na Bahia, na Federal da Bahia. Possui formação complementar em Gestão Cultural pelo extinto Ministério da Cultura, pelo Observatório da Diversidade Cultural em 2017 e pela Inspire Gestão Cultural em 2017. Já atuou nos setores público e privado, tanto como gestora de espaços culturais, de 2013 a 2015, na Secretaria de Cultura de Conselheiro Lafayette, quanto como pesquisadora, elaborando tombamento de bens móveis, dossiês de registro de bem imaterial e outros documentos para diversos municípios de Minas Gerais. Ela é profundamente interessada na temática que atravessa suas identidades e subjetividades, tais como narrativas subalternas, afetos, memória, decolonialidade e relações de poder. Eu vou colocar a Débora aqui na live. Débora, Raíssa, tudo bem? Olá, Como é que você tá? tô bem, e você? Tudo bem, obrigada por ter aceitado o convite. Oh, eu que agradeço demais o convite, fiquei muito honrada. Eu também. Ai, ai, Tá me muito ouvindo massa bem? estar aqui. Oi? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo também? Tô te ouvindo bem também. Eu sempre fico em dúvida se as Eu pessoas estão também, me e hoje ouvindo. fone. Aí Eu eu tô bem. coloquei o fone porque eu acho que tem um microfonezinho aí fica melhor, né? Verdade, verdade. Né? Pois é, Ai, então, vamos e bater essa este carreira papo. maravilhosa. Conta pra gente um pouquinho sobre sua formação, sua trajetória profissional. Sim, sim. Então, né, você já falou um pouquinho. Eu me formei em História na PUC, né? E eu entrei na História porque eu queria muito fazer Belas Artes, mas aí eu não passei em Belas Artes e acabei fazendo História. Olha, E, gente. e aí era uma maneira de eu me aproximar um pouco de arte, que sempre foi uma temática que atravessou muito minha vida. E depois também acabou que fazer a especialização em História da Arte foi meio que uma consequência natural das coisas, né? É, essa questão da formação, ela é muito interessante, assim, porque apesar de ter entrado no curso de História e tal, eu nunca quis dar aula, né? Que é o que geralmente se espera de pessoas que entram num curso de História, né? E aí, eu acho que eu acabei batendo cabeça, assim, durante muito tempo, no sentido do que fazer com essa formação, né? Quais que são as possibilidades de alguém que é formado em História para além da sala de aula, né? Assim, e aí eu tive algumas experiências, eu até cheguei a ter um pouquinho de contato com restauro também, assim, no estágio, porque eu fiz um estágio na diretoria de conservação e restauro do Arquivo Público, e Que show! nessa época nem existia o curso de restauro, de conservação e restauro na UFMG, o bacharelado. Gente, Aí, eu acho que a minha trajetória profissional, ela acabou me possibilitando ter várias experiências, assim, desde um pouquinho de contato com restauro, depois, quando eu trabalhei na Secretaria de Cultura, eu tive
uma experiência muito gratificante de fazer gestão de espaços culturais. Então, eu era responsável pelo museu, pela biblioteca, eu acompanhei restauro de centros culturais. Então, é, acho que sempre foram experiências que somaram, assim, sabe? Sempre foram muito válidas. E só que assim, na formação mesmo em história, eu acho que eu senti um pouco de falta de ferramentas mesmo durante o curso teórico, metodológicas ali, para eu poder atuar nesses campos que eu atuei depois, né? Eu acho que o curso, ele é muito voltado para a licenciatura, né? Porque é a maior demanda. E aí acaba que o bacharelado, né, que somos nós pesquisadores, não que os professores não sejam, né, eles são também, mas assim, a gente que se dedica à pesquisa profissionalmente, né, eu senti um pouco de falta de ter um leque maior, né, de ferramentas que eu tive que ir descobrindo meio que na marra ao longo dessa trajetória. Mas aí nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, eu tenho trabalhado muito com patrimônio, né? Com patrimônio histórico, patrimônio cultural. Foi onde a gente até se conheceu, né? Teve a oportunidade de trabalhar juntas. E faço muitos trabalhos de campo por Minas Gerais, né? Fazendo registros, fazendo tombamentos de bens móveis. E aí é muito interessante a gente, assim, perceber, né, dentro da minha perspectiva, né, da minha micro perspectiva enquanto historiadora, o quanto que esse estar em campo, o quanto que essa trajetória toda, ela me afetou a ponto de questionar o meu lugar enquanto pesquisadora, né, enquanto produtora desse conhecimento histórico também. Então, aí a ideia é a gente, né, desembolar isso um pouquinho, porque é uma coisa que já me atravessa há muitos anos mesmo, assim, mas que nos últimos tempos, e agora acho que com a pandemia, com essa coisa toda, né, da gente se dedicar a algumas investigações, assim, isso tem batido bem mais forte, assim. É, e E aí, dentro dessa coisa do patrimônio, né, assim, eu trabalho com patrimônio material, mas eu tenho muito mais experiência com patrimônio imaterial, né, que são os modos de fazer, as celebrações, os lugares, né, assim, e que assim, sendo muito tendenciosa, né, sempre foi o que me atraiu mais dentro do patrimônio. Eu sempre achei que essa perspectiva de investigar o imaterial, né, entre muitas aspas, ele, ele sempre me soou mais atrativo, assim. Mas aí também tem aquela questão, né, assim, o que é material, o que é imaterial, quem que deu esses nomes, né, assim, tipo, porque dentro do imaterial você tem muita coisa material, né? E dentro do material você trata de várias coisas no âmbito subjetivo e imaterial, né? Também. Então, eu acho que essas nomenclaturas, assim, daqui a um tempo a gente vai ter que ultrapassar elas também, porque eu acho que elas não dão conta, né, do que de fato é. Porque eu acho assim, você, assim, dentro da área do restauro também, você deve perceber isso, né? Assim, tipo, no restauro de bens e tal, assim, é muito... Tá tudo muito misturado, né? Na verdade, você não Um é consegue. para o outro, né? E um É, proporciona a existência do outro, enfim, eu acho que é muito difícil separar mesmo. e na verdade, não, assim, na minha visão, a gente não tem como separar, né? Assim, são coisas que elas nascem juntas e elas estão juntas e talvez seja a forma de olhar para aquilo que mude, né? A lente que você usa, né? Assim, se você está usando a lente do material, a lente do imaterial. É, mas dentro das questões assim, de trabalhos que eu fiz e tal, dentro do patrimônio material, acaba que eu tenho que ir a campo numa perspectiva muito
experienciar o que é aquele, do que se trata, né? Aquela tradição, aquele conhecimento, né? Eu não gosto, assim, eu tenho questionado muito o uso da palavra tradição também, eu estou cheio dos questionamentos, mas, mas desses conhecimentos que tem esse lugar dentro do imaterial, né? Assim, acaba que a gente vai meio que numa imersão mesmo, né? A gente se coloca ali nas entrevistas ou quando se trata de celebrações, a gente tem que passar por todos aqueles lugares, né? Assim, para poder ter uma perspectiva. Só que até essa perspectiva também, por conta de questões mercadológicas, né? E questões é, dessa lógica mesmo, né? Capitalista, a gente vive uma questão onde a gente não tem o tempo necessário de estar em campo para poder entender o processo e tal, e poder, de fato, fazer o trabalho como ele deveria ser feito, né? Assim, e, e aí isso tem no âmbito dos afetos, né? No sentido de, não só no afeto romântico, mas no afeto de ser afetado por aquilo, né? De você estar em campo e se deixar afetar por aquilo, isso é uma coisa que ao longo dos anos me afetou muito profundamente, assim. Seja a partir do contato que a gente teve trabalhando com pessoas atingidas, né, por barragens, seja no sentido de trabalhar com tradições que os municípios teimam em dizer que estão morrendo, mas elas, na verdade, elas continuam existindo e resistindo ao longo dos anos, mas elas só não têm ainda uma validação, né, do que seria é, a história delas. E aí a gente entra numa outra perspectiva. Eu tô falando demais, né? Mas aí acho que é isso mesmo, né? À vontade. Porque esse assunto, assim, a gente vira a noite falando dele, se deixar. Mas eu acho que assim, essa questão do estar em campo, né, do ser um pesquisador em campo, independente de ser historiador, né, de não ser historiador, mas talvez, assim, dentro do âmbito das ciências humanas, né, a gente está falando aqui de humanidades, né, de artes, a gente tem que lidar muito com a perspectiva dos afetos, né? Assim, porque, por exemplo, quando eu trabalho com patrimônio material e eu vou entrevistar uma pessoa, não basta eu entender o porquê que aquilo é importante dentro do discurso da pessoa. Eu tenho que entender por que aquilo é importante no âmbito das práticas e do cotidiano e das subjetividades. E, assim, de uma importância que aí sim, ela é muito intangível, né? Ela é muito inefável, assim, ela é muito difícil de você conseguir passar aquilo para o papel. E aí, nessa perspectiva, eu entendo a importância do documento que nós pesquisadores produzimos, né? Assim, dos registros. Mas, por outro lado, eu questiono também muito por que a nossa voz precisa validar essas histórias, né? Assim, por que precisa existir esse lugar, que é um lugar de poder, que é um lugar, né? Por mais que o historiador não seja, assim, aquela profissão, né? Assim, mas assim, mas assim, a gente tem um lugar de poder e por que precisa ser essa pessoa nesse lugar de poder para validar determinadas histórias, né? Para determinadas narrativas dentro da história, né? É, e aí isso tem sido uma grande questão, assim. Por que determinadas narrativas históricas elas estão destinadas a outros lugares, né? Assim, e aí em lugares sempre entre aspas, de segunda classe, né? Se a gente for olhar para a tal da narrativa histórica oficial, né? Assim, porque a narrativa histórica oficial, ela é aquilo que é ensinado nas escolas, né? Aquilo que a gente aprende desde criança,
aquilo que está no imaginário, né, daquela comunidade ou daquela região. E, e aí, quando a gente fala dessa disputa, né, de narrativas, assim, a gente vê que essa disputa gerou lugares, né, assim, lugares determinados para essas narrativas, mas que ainda assim são lugares destinados, é como se, é meio que mesmo uma narrativa de segunda classe, né, assim, você elas não alcançam o mesmo patamar que outras narrativas oficiais, porque elas estão sujeitas aos sujeitos que são representados nas narrativas oficiais, né? Acho que é um pouco disso, assim. E aí, se a gente pegar... Oi? Desculpa, me interrompi. Pode falar, pode falar. É que cortou aqui, eu não consegui te ouvir. Em tanto tempo, a gente não teve nenhum movimento também de tentar mudar essa narrativa oficial, né? Como eu te falei, assim, eu sempre fiquei me perguntando quem conta a história pelo viés, por exemplo, antes de 1500 no Brasil? Sim. Eu acho que, assim, existem várias pessoas contando, existem várias narrativas a respeito disso. Eu acho que talvez essas histórias sejam silenciadas, né? Assim, existe um silenciamento, existe uma negação, talvez, dessas narrativas, porque elas contradizem aquilo que a narrativa oficial fala, né? Assim, que, por exemplo, no caso do descobrimento, né, assim, entre muitas aspas, ele se trata do quê? Ele se trata de uma invenção, né, assim, a invenção do Brasil a partir de 1500. E, e essa lógica de invenção, ela se reproduz em muitos, assim, por exemplo, nos trabalhos que eu fiz nos municípios, quando a gente pega o histórico oficial dos municípios, é uma reprodução dessa lógica, né? Assim, nada existia naquele território antes da chegada dos colonizadores que chegaram ali, que invadiram, e aí nada se fala sobre genocídio, nada se fala sobre matar as pessoas, acabar com as pessoas que moravam ali. E aí se fala, assim, eles chegaram, eles desbravaram, que é um nome muito bonito, né, para outras coisas, para morte, para genocídio, para estupro, para roubo, né? E aí eles desbravaram aquelas terras e aí fundaram ali uma vila que é legitimada pelo poder religioso, né? Porque aí aquela vila foi erigida à condição sei lá, de paróquia, né? Assim, e aí você tem validações de um Estado, que é um Estado colonizador, de uma religião, que é uma religião colonizadora, né? E aí, e essas outras experiências históricas, elas são silenciadas e negadas, né? Assim, porque quando você tem uma formação em história que diz que a história só é válida a partir de determinados documentos e outras narrativas não têm aqueles documentos para comprovar as suas versões, né, as suas narrativas, fica muito conveniente para os detentores do poder, que são os detentores da história oficial, dizerem que aquelas narrativas não são válidas e que, portanto, elas devem ser silenciadas e negadas, né? Então, é um projeto, né? Assim, é um projeto de apagamento. Pagamento. Caramba. Eu tinha uma professora na faculdade que ela falava que estudar história é estudar sacanagem, né? É sempre assim, você estudar sacanagem, porque é sempre a versão oficial, né? Então é sempre você falar assim do que é a sacanagem que um fez com o outro, né? Assim, é meio que isso, no fim das contas. Não, e eu noto isso, assim, fazendo parênteses nos trabalhos que a gente faz, porque, assim, tem essa coisa de ser tudo muito eurocentrado, né? Então, a gente Sim, aprende a fazer, por exemplo, uma análise, sei lá, iconográfica, estilística, tudo muito baseado no eurocentrado, na arte europeia, sim, né?
E um dia eu tava conversando com um conhecido que é iraquiano. Uhum. E ele tava falando das maquetes 3D que ele faz e tal, para poder mostrar como eram os lugares antes de serem destruídos nas guerras. E Uhum. que ele tem um patrimônio histórico lá, e tipo, eu nunca tinha. Eu nem fazia ideia que eles tinham um patrimônio tomado pela Unesco e tal. E eu assim, caramba! E como é que é? Qual é o estilo? Tipo, não tem nada. Aí eu fico pensando, como que você. Quais são os outros estilos? A gente nem sabe nome muitas vezes, não conhece. Sim. Conversando com um indiano também, lá na Índia, não tem capital dórico, sabe? Tipo, Uhum. aí como que você descreve? Como que você faz uma análise? Como que aquilo. A gente desconhece por completo a história desses lugares. E nos países africanos também, né? Sim. Na Ásia. A gente não precisa ir longe, assim. Apesar de a América Latina, né, como um todo, a América como um todo ter sido colonizada, né, mas aí mas eu falo assim, se a gente pegar os nossos vizinhos latino-americanos, a gente desconhece, sabe? A gente desconhece completamente. A gente passa grande parte da nossa educação aprendendo sobre a Europa. E a Europa é o nosso, é o centro de referência, né? Assim, é aquilo ao qual a gente deve aspirar a ser e que a gente nunca vai ser, né? Assim, e aí eu preciso falar assim que eu descobri esse ano a teoria não, o pensamento decolonial e isso assim mudou minha vida. Ah, Eu estou fala pra espalhando, mim sobre eu isso. tô espalhando a palavra do pensamento decolonial por onde eu passo. Espalhe pra Por, nós, eu não sei nada sobre o assunto. Porque, assim, o que que é o pensamento decolonial, né? São pensadores, são teóricos, são pessoas autoras e autores daqui do sul global, né? E aí eles dividem, fazem essa divisão mesmo, assim, existe um norte global, existe um sul global, e o norte global, ele é colonizador, né? Então, ele coloniza o sul através de diversas formas. Então, seja através da colonização mesmo, que a gente sofreu por muitos séculos, seja depois que a colonização acabou, né, que os países adquiriram lá sua independência muito teoricamente, mas essa lógica colonial de pensamento ela continua, porque aí a gente continua se mirando nas referências europeias e posteriormente norte-americanas, né? Assim, a gente continua fazendo isso em todos os aspectos. No aspecto cultural, no aspecto de conhecimento. E o Norte continua perpetuando essa lógica no sentido de o Norte é o produtor de conhecimento e nós somos consumidores de conhecimento. Tanto é que a gente está sempre consumindo conhecimento que vem da Europa, consumindo um conhecimento que vem dos Estados Unidos, né, da América do Norte, mas eles não têm o menor interesse em consumir aquilo que a gente produz, né? Assim, o que a gente o que a gente fala, não tem importância, ou tem muito pouca importância. Nem é conhecido. E aí a proposta do pensamento decolonial é questionar esse lugar e falar assim, não, nós somos latino-americanos, nós somos indianos, nós somos de um sul global colonizado e nós vamos falar sobre isso a partir de nós mesmos, sabe? Então, assim, são pensadoras e pensadores que começam a questionar várias categorias, né, que a gente vive a partir de nós mesmos, a partir das nossas experiências enquanto pessoas colonizadas, né? Então, isso que você está falando da história, né, da questão da arte ser muito eurocêntrica, eu lembro disso quando eu fiz a especialização em História da Arte. Era História da Arte Sacra. E aí depois eu fui descobrir que se tratava da história da arte europeia católica, né? Assim, é bem restrito, né? Porque, assim, não se Não, trata de uma... eu falo
dos meus cursos também, porque assim, eu sempre pensei, nossa, imagina se aparece alguma coisa de outra cultura para eu restaurar. Tipo, sei lá, uma urna funerária indígena. Eu não faço ideia de como ler aquilo. Sim. E aí eu me dei conta disso quando eu fiz essa tatuagem, que é um indígena. Não sei se tá Uhum. vendo direito. Uhum. E foi o Paulo Laporte que desenhou esse indígena. E aí eu achei maravilhosa, né? E ele me deu o desenho. E aí eu falei, ai, que legal, e quem é, né? Aí ele falou que ele estuda muito algumas tribos, né? A iconografia de algumas tribos, inclusive. E aí ele foi me explicando tudo, assim, o que cada pena significa, o que cada tipo de cor significa, o que cada tipo de desenho significa. Tudo. E eu fiquei assim, cara, tá no meu país e eu não fazia ideia Sim. de como é essa ornamentação Sim. estética que eles usam e que faz parte do meu país mesmo. Tão pertinho e tão longe, né? Nossa, completamente distante. Só Exato. fazer um parêntese. Você falou que quem fez seu desenho foi o Paulo Laporte? É. Ele é de Lafayette, né? Você sabe, da minha cidade. Eu fiz aula de desenho com ele quando eu era adolescente. Muito pequeno. Muito bom isso. Que legal, gente. Mas aí, uma outra coisa que eu queria aproveitar esse gancho que você está falando, por exemplo, sobre essas questões do nosso desconhecimento sobre a história, a ancestralidade, né, dos povos originários que a gente tem, né, no nosso país, assim. Até mesmo, se a gente for parar para pensar sobre a visão que a gente tem do que é o indígena, né? Assim, que na verdade é uma coisa que o Ailton Krenak, que é um pensador indígena, né? Ele fala que indígena é um apelido, né? Que deram e que a gente, né, usa. E aí, essa visão que a gente tem sobre o que é ser indígena, por exemplo, né? Assim, a pessoa, para ser indígena, ela tem que viver dentro daquele estereótipo que a gente é ensinado desde criança, né? O índio que vive na tribo, que usa pouca roupa, que não tem, assim, que não tem uma educação formal, que não trabalha, sabe? Assim, e é interessante também a gente parar para pensar que assim, na pluralidade de possibilidades de existência, né? Assim, temos pessoas indígenas em universidades, temos pessoas indígenas que trabalham e que vivem nas cidades, né? Então, seu áudio está dando eco. Esse fone é muito grande. Aí às vezes me machuca. Melhorou? Pra mim não tava dando eco, não. Mas aí o pessoal vai dizer. Nossa, mas agora eu escuto muito melhor. Tá melhor, né? É que pra mim fica dando eco quando eu ponho o fone. Ai, que horror. Mas pode falar. Mas, enfim, eu acho que é muito importante, até pensando assim, em implodir mesmo algumas categorias, né? Que a gente sempre foi ensinado a pensar, né? Que a gente sempre foi dentro desse projeto, né, educacional que a gente está inserido, que a gente acaba reproduzindo, né? Entender que existem muitas possibilidades, né? E não só com relação a isso, mas até sobre o que a gente estava conversando, assim, da questão do mito do povo pacífico, né? Assim, a gente tem uma história que é ensinada para a gente sob um determinado viés, né? Que faz com que a gente acredite que a gente é um povo pacífico, né? Quando a gente não é e nunca foi. Isso é ensinado
para a gente muitas perspectivas para quê? Para que a gente acredite nesse estereótipo, né, de brasileiro é um povo pacífico, e para a gente não implodir esse estereótipo, para a gente reproduzir isso, né? Assim, eu não vou falar sobre isso, eu não vou lutar sobre isso, eu não vou, por exemplo, dentro da minha condição de historiadora, falar de narrativas outras que não sejam a narrativa oficial, por exemplo, né? Assim, eu acho que esses desvios, eles são muito importantes para que a gente consiga implodir essas categorias mesmo, sabe? Assim, a gente tem que ousar, né? Dentro das nossas existências. Quebra de paradigma, né? Exatamente Em isso. todos os aspectos, eu acho também, assim, eu acho que já passou da hora da gente fazer isso aqui. E também me incomoda na área do patrimônio a não participação de todos os setores envolvidos na preservação do patrimônio em criar diretrizes para a preservação. Você só vê um grupo, basicamente, em geral, a massa de arquitetos. Nos órgãos de preservação, desde o começo no IFAM. É muito pequeno, ou quase nulo, ou inexistente, a participação dos historiadores, dos arqueólogos, dos restauradores, dos educadores, dos museólogos, enfim. Mas eu acho que isso tem tudo a ver com essa questão das relações de poder que a gente vive, né? Assim, Sim. O historiador, o arqueólogo, né? Somos o restaurador, né? Somos profissões que assim, a gente não tem a mesma... A gente nunca teve o mesmo reconhecimento, né? Assim, e existe uma hierarquização, né, dessas profissões. E o arquiteto, ele é meio que considerado, talvez, num patamar outro, né? Não sei. E aí a gente acaba vivendo essa questão toda que tem a ver com... Ai, perdi. Tem a ver com relações de poder, né? Que tem a ver com relações de poder, é bem isso mesmo. Quando a gente fala praticamente, né, do nosso trabalho, né, igual eu vou muito a campo para poder fazer essas pesquisas sobre patrimônio material e tal, eu nunca fui contratada por uma empresa de historiadores, sempre foi por uma empresa de arquitetos. Então, Exatamente. assim, é uma coisa que tá dada, né? Assim, e muitas vezes é engraçado que essa lógica do poder, o arquiteto, ele também se acha no direito de fazer outros trabalhos, né? Assim, Isso é uma coisa que eu acho muito curioso. A gente não faz o deles, mas eles adoram fazer o de todo mundo, né? Sim. Assim, já aconteceu várias vezes de, a gente está contratando porque a gente acha que a visão do historiador seria melhor, não porque o historiador seria a pessoa ideal para fazer aquele trabalho. É quem sabe fazer. Então, tem várias questões mesmo, assim, desses jogos, né, de poder que estão aí em pauta, mas que tem a ver muito com a questão de como que o patrimônio ele é entendido, né, na nossa sociedade. Assim, ele começa muito nessa visão arquitetônica mesmo, né? A gente tem uma legislação de patrimônio material que ela já é dos anos 2000, né? Então, assim, isso acaba... assim, a gente está começando a pensar sobre algumas questões agora, né? Assim, e aí, quando a gente fala daquilo que a gente falou mais pro início, né, do patrimônio material e do imaterial, o que é material, o que é imaterial, eu acho que vem muito nessa coisa de ter que classificar alguma coisa, né, de ter que entender categorizar algumas coisas, e isso, mais uma vez, é uma lógica colonial, né, tipo assim, é uma lógica de... porque... Só para eu poder falar um pouquinho melhor sobre isso, quando eu estou falando dessa questão de colonialidade,
tem a ver com um pouco do que eu já disse, né, dessa questão da reprodução da lógica colonial. E a colonialidade, de acordo com os pensadores decoloniais, ela está muito ligada com a modernidade. E a modernidade vem daqueles pressupostos que a gente é muito ensinado, especialmente na academia, né, que são objetividade, racionalidade, coisas que são muito valorizadas e que em trabalhos que a gente faz, inclusive, né, assim, essa coisa de ser objetivo, de não poder valorizar a subjetividade, isso para mim vai totalmente de encontro ao que é o patrimônio por si só, né? Porque por que a gente faz um tombamento ou por que a gente faz um registro para muito além das questões burocráticas e de recebimento de verba e etc e tal, para as comunidades, né, que tem aquele bem tombado registrado, a gente está falando essencialmente de subjetividades. A gente está falando de afeto, a gente está falando de coisas que permeiam ali e que não fazem sentido se a gente for olhar para uma lógica racional objetiva. Verdade. Entendeu? Eu nunca consegui entender isso, assim, as justificativas que eu faço dentro de um registro, elas sempre estão pautadas nas subjetividades das comunidades, né? Por que aquilo é importante? Porque aquilo tem a ver com a identidade daquelas pessoas. As pessoas olham para aquilo e se identificam com aquilo, né? Assim, se identificam naquela parte do afeto, né? Por que as pessoas na nossa atuação também, né? A maior parte dos trabalhos que a gente faz é diretamente relacionada a afeto ou a memória, né? Tem muita coisa que às vezes não tem mais o afeto, a identidade, mas faz parte da nossa história. Então você preserva pelo resgate da memória. E isso não é valorizado hoje, é o que me assusta muito. Nem essa relação da comunidade com afeto, com a memória, nem o profissional que ajuda a preservar isso, a registrar isso. E eu acho que não há nem respeito com a comunidade, inclusive, para começar, né? Assim, na verdade, o que eu percebo ao longo desses anos trabalhando nisso é que foi instituída essa lógica, pelo menos em Minas Gerais, né, que é onde eu tenho possibilidade de falar, que é onde eu atuo. Foi instituída uma lógica de mercado, né? Assim, você tem que proteger o patrimônio para você receber uma verba. O que, quando você lê a lei, né, faz muito sentido e é muito legal, sabe? Assim, é muito interessante a forma como a coisa toda foi construída no sentido de incentivar a valorização, né, do patrimônio e tal. Porém, na prática, no que isso se transformou foi nessa questão de uma multiplicação, uma proliferação de empresas, né, que querem dominar o mercado e que, assim, as prefeituras acabam colocando muitas vezes bens para serem registrados e tombados. E eu cheguei para fazer trabalhos que nem as comunidades sabiam, elas nem sabiam o que aquilo significava, elas nem sabiam. E às vezes nem usam mais, não querem mais também. E assim, o patrimônio, né, ele ainda está muito pautado numa lógica de rigidez, né, assim, que é uma coisa que me incomoda muito, assim. Várias vezes, existem várias documentações de registro que a gente pega e que a gente vê um enrijecimento daquela tradição, que impede aquela tradição de modificar e que não faz o menor sentido se a gente entender que aquilo é uma coisa viva e que passa por transformações mesmo, é natural da vida, né? Assim, então, portanto, se é natural das pessoas se transformarem e daquele conhecimento se transformar, né? Assim, não faz sentido que aquilo não esteja pautado também na documentação. E aí, muitas vezes existe esse preconceito, né? Assim, a pessoa não quer não quer que aquilo seja tombado ou registrado porque acha que aquilo vai
impedir, né? Assim, que isso vai impedir, e muitas vezes acaba impedindo mesmo, né? Infelizmente, assim. Mas a experiência que eu tenho com salvaguarda de patrimônio imaterial em Minas não é boa, não é Sim. das melhores, assim, porque a gente vê muitas vezes, os documentos são até legais, às vezes até foram construídos junto com a comunidade, mas nem sempre isso acontece. E aí o que acontece é que quem é responsável por fazer a salvaguarda daqueles patrimônios, às vezes nem sabe que é responsável por aquilo. São documentos que ficam engavetados, né? Assim, eu tenho uma amiga com quem eu converso muito sobre isso e a gente fala, assim, a gente busca fazer o melhor, né? Enquanto pesquisadoras, dentro das nossas falhas e das nossas impossibilidades, né? A gente sempre tenta fazer o melhor. Mas o que é muito desmotivador é perceber que esse trabalho ele é desvalorizado a ponto de ele nem sequer ser lido pelas pessoas que contratam o trabalho, sabe? Assim, Verdade. de cumprir um protocolo. E aí eu acho que o patrimônio perde todo sentido quando você faz isso. É melhor talvez que aquele patrimônio continue sendo um conhecimento da comunidade mesmo. Local. Porque quando uma das justificativas, né, mais utilizadas é que aquele conhecimento corre o risco de se perder, ou que aquele conhecimento corre o risco de acabar, de morrer, que não tem interesse e tal. Mas, assim, é um conhecimento que existe, que resiste, né? Assim, às vezes por séculos, né? Assim, eu já fiz registro de festas que acontecem há 300 anos, né? Assim, então, você pode ocorrer daquilo acabar? Pode, mas talvez seja também uma questão que a própria comunidade decidiu e só ela tem que ter o poder de decidir, né? E mais ninguém. Se continua ou se acaba também, né? Você não pode obrigar, porque isso aqui é histórico. Quem que diz o que é histórico? Quem que diz o que é, né? Assim, é quem faz. A gente não pode. E aí me incomoda muito esse lugar do historiador que ele tem a voz para validar os conhecimentos, sabe? Assim, eu questiono muito esse lugar. Esse lugar é um lugar que tem me colocado em crise profissional, assim, porque a gente tem o poder de validar histórias, né? De tornar aquilo um patrimônio, de tornar aquilo um bem cultural. E aí, assim, a gente precisa também se responsabilizar, né? Por isso, eu acho que uma coisa que... Uma grande questão que precisa ser colocada para os historiadores em formação e para os historiadores já formados é que a gente precisa se colocar num lugar de trazer para si a responsabilidade daquilo que a gente produz, né? E do impacto que isso vai gerar nas comunidades. Porque a gente pode fazer a coisa com a melhor das intenções, mas nem sempre isso quer dizer que isso vai ser o melhor para a comunidade com a qual a gente está trabalhando. Até porque as condições de trabalho que a gente tem não são favoráveis para que a gente faça o nosso melhor trabalho. É verdade. Eu acho que o que eu tenho observado no geral é que todos nós que lidamos com patrimônio não temos tempo hábil o suficiente para fazer o melhor trabalho possível. Aí eu fico vendo assim, por exemplo, quando me falaram na época, né, a Capela Sistina ficou 10 anos em restauro. Fico pensando, aqui a gente fecha às vezes para 1 ano e o pessoal já entra em desespero, porque é prazo. O prazo é mais importante do que a qualidade do trabalho sendo feito. E aí eu vejo que muita gente pega esses trabalhos, como você disse, a maior parte das empresas que eu prestei serviço também era de arquitetura ou de engenharia. Eu nunca prestei serviço, na verdade, só uma vez, para um que era restaurador mesmo. Que foi, inclusive, o mais legal. E eles pegam, muitas vezes, pela verba, que eu acho engraçado, porque geralmente a verba não é alta. Não é. Mas eu vejo que é muito por um status também.
porque é meio que chique, cult lidar com patrimônio. Mas é muito mais pela estética que isso traz para a empresa deles, né? Tipo, olha, essa empresa mexe com patrimônio e tal, do que realmente porque eles têm esse amor ao patrimônio. Eu acho que vai para além da questão do status. Eu acho que virou um mercado, né? Assim, também. Minas é o estado com a maior quantidade de municípios no país. Tem uma lei que incentiva os municípios a investirem em patrimônio para receber verba. E essa verba, inclusive, pode ser utilizada para contratar consultorias, né? Então, assim, você pega aí 800 municípios. A empresa quer pegar quantos municípios ela puder, né? Assim, eu acho que é uma lógica muito de mercado. E aí você acaba fazendo isso, né? Assim, vamos diminuir o valor dos profissionais para poder pegar a maior quantidade de trabalhos, né? Assim, vira uma lógica capitalista mesmo, mercadológica, e que faz com que comprometa todo o trabalho como um todo. Mas tem uma outra questão também, quando você estava falando da questão dos restauros, eu fiquei pensando numa outra coisa, que é, assim, a questão do que é patrimônio, né? Assim, do porquê que aquilo é patrimônio, né? Eu acho que a gente precisa também questionar um pouco isso, assim. A gente pode perceber, né, assim, pelo menos na minha experiência aqui muito subjetiva, eu não me sinto representada nos patrimônios que me dizem que são meus, né? Assim, Verdade. porque são patrimônios de uma religião que não é a minha, porque eu não tenho. Nem a minha, é verdade. São patrimônios. Só para te avisar, faltam 10 minutinhos para acabar a live. Já. Desculpa te interromper, o tempo voa. Ai, mas, nossa, isso que você falou é muito verdade. E é muito engraçado que, tipo, todo lugar que eu vou, que a maioria dos meus trabalhos, se não todos, foram relacionados à Igreja Católica, né, à arte cristã, Sim. que não me representa porque eu não sou cristã. Aí muitos padres até me perguntavam, você vem aqui por quê? Eu falo, pela arte, pela história, para honrar a memória também de quem fez aquilo ali, né? Não, e aí você tem esses patrimônios religiosos que não dialogam, né, com grande parte da população, patrimônios, monumentos aos colonizadores, né, assim, a pessoas que chegaram, invadiram, roubaram, estupraram e que estão aí que fizeram o que fizeram e que são louvados e que são inclusive ensinados como o modelo que devemos ser, né, de pessoas. Então, assim, que tipo de educação estamos tendo, né, oferecendo e reproduzindo. A maioria dos patrimônios, dos monumentos, das personalidades são representações de figuras masculinas, né, assim, de figuras de homens brancos masculinos que estão no poder. Então, assim, reproduzindo esse tipo de lógica de poder que não faz mais sentido, né? Assim, que apesar da gente ainda estar vivendo isso, não, assim, não dialoga comigo, não me representa esse tipo de patrimônio, né? Assim, então, quando eu olho para o patrimônio, eu vejo esses preconceitos dentro do patrimônio, né? Igual já aconteceu de eu saber de histórias, por exemplo, de benzedeiras e o saber dessas benzedeiras ser um patrimônio do município, mas na hora em que acontece um evento no município para falar sobre patrimônio, as benzedeiras são preteridas, porque não, isso a gente não vai falar disso aqui. Então, assim, a gente precisa questionar se o patrimônio é realmente só mais um papel que a gente está produzindo, se ele é só mais um documento, ou se ele realmente vai fazer alguma diferença na vida de alguém, sabe? Eu acho que a gente, enquanto pesquisadores da área de patrimônio, a gente precisa lidar com as responsabilidades que vêm desses questionamentos. É meio que isso. Com certeza. Nossa, falou tudo. A gente passou por todos.
todos os tópicos e ainda mais um pouco, aprendi muito hoje. Ô, e eu falei muito, né? Nossa, foi ótimo! A ideia é aprender contigo mesmo. Foi muito bom. Eu adorei. E eu acho que a gente tem mesmo que pensar nisso tudo. Eu pensei em aproveitar esses últimos minutinhos, ver se alguém tem alguma pergunta para fazer. Sim. Eu vi bastante gente aqui conhecida também. O Aziz, que é um professor que eu adoro demais. Tayame, Débora. Muita gente querida. Obrigada. Muita gente querida. Se alguém tiver alguma pergunta, gente, pode ficar à vontade. Estamos aí. Deixa eu ver se teve alguma e eu não vi também. O Fernando falou, né? Esse individualismo está contribuindo para a destruição do patrimônio. Acho que é algo muito característico, pelo menos na nossa área mesmo. Sim. Falta a gente se unir, né? Que acabou virando um sistema, né? Uma estrutura que parece que a gente virou refém dessa estrutura, né? Que nem a gente conversou na live com a Débora, que está até aqui também, sobre licitação, orçamento. Parece que é algo que a gente está amarrado ali, tem que funcionar desse jeito e pronto. Quem que disse que tem que funcionar desse jeito? Quem que disse que os valores para isso tem que ser baixos? Tipo, eu acho. Quando que a gente... Precisa muito implodir isso tudo, na real. Também acho. Acho que já passou. E eu acho que tem que ser todos os profissionais juntos, né? Todos nós que lidamos com esse patrimônio. Sim. Propor novas... sabe? Assim, Exatamente. Fazer isso profissionalmente também, sabe? Assim, mas se questionar e questionar o que está dado mesmo na sociedade o tempo todo é muito importante, é muito necessário, porque isso que ensinam para a gente é balela, não é assim não. Acho que a grande lição que eu recebo de toda essa experiência profissional e acadêmica, né, de tudo, é que a gente precisa desaprender isso tudo. A gente precisa construir os nossos próprios conhecimentos e, inclusive, a gente precisa escolher se a gente quer chamar patrimônio de patrimônio, sabe? Assim, a gente precisa ter essa liberdade de poder pensar. E reformular tudo, né? E refazer e construir as nossas próprias bases de saberes, sabe? Assim, acho que isso é muito importante. Eu acho também. Depender sempre de um colonizador, né, da aprovação de alguém de um pensamento colonizador. Acho que a gente pode, dentro disso que você falou, dialogar muito na base da autorreferência, né? Assim, referenciar aqueles que estão, né, junto com a gente, que estão aqui, que estão dentro, experienciando isso tudo e vivendo isso tudo, né? Assim, a gente sabe falar sobre a gente não precisa que outras pessoas falem, não. Verdade. Fechou com chave de ouro. Exatamente. A gente não precisa que outros falem. É isso, bora tentar unir a galera agora, né? Ué. Esse que o Fernando falou é verdade, o individualismo, a gente tem que matar isso. Ale! Obrigada! Débora, muitíssimo obrigada por aceitar o convite, adorei, aprendi muito. Quero aprender mais sobre o decolonialismo, que eu achei muito legal. Vamos espalhar essa palavra, que essa é uma palavra que merece ser ouvida. Também achei. Eu que agradeço muito o convite, agradeço todo mundo que esteve aqui assistindo, as pessoas queridas que participaram. É sempre bom a gente poder favorecer os bons encontros, né? E produzir as potências disso, assim, é muito importante. Com certeza. Que nos encontremos mais também, né? Sim. Que essa pandemia passe logo, né? Com certeza.
aos bons encontros virtuais e aos bons reencontros presenciais, né? É isso. Verdade, verdade. Um grande abraço, obrigada a todo mundo que está aí também e até a próxima. Até, querida. Beijo. Beijo, tchau, tchau.